Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Enquanto alguns irmãos vão se conectando, vendo alguns irmãos entrando pela nossa live pelo Instagram, muita alegria poder usar essa ferramenta que é a internet para estarmos juntos. Muito obrigado a você que tem estado conosco em todos esses cultos, orando, participando da nossa igreja de maneira virtual. Muito obrigado, boa noite a todos, graça e paz. Quero aproveitar esse momento e te convidar a estarmos juntos em oração. Fecha seus olhos, se você puder e tiver alguém do seu lado, pega na mão dessa pessoa. Vamos orar, buscar a presença do Senhor, buscar o toque do Espírito Santo, porque quando Ele vem, nos toca, tudo muda, tudo se transforma. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua presença, pelo Teu ambiente que o Senhor proporciona quando o Senhor vem, quando nos reunimos enquanto igreja. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado de estar contigo, de estarmos online como igreja, de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Obrigado por cada irmão que tem se empenhado, dedicado nas questões da Tua obra, nas questões da Tua causa. Obrigado pelas notícias de bênção dos nossos irmãos que têm se recuperado na saúde. Obrigado, Pai, pela provisão, pelo sustento que o Senhor tem enviado a famílias que têm precisado de socorro. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, também por essas vidas que estão se conectando, que estão aqui para ouvir, para comunhar, para congregar, ainda que virtualmente, no corpo que o Senhor estabeleceu aqui na nossa cidade, no nosso país. Que o Senhor abençoe essa noite, que o Senhor abençoe as casas, que o Senhor abençoe os lares, que essa noite seja uma noite poderosa, uma noite do Teu toque, uma noite da Tua transformação. Em especial, pedimos sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero aproveitar esse momento e convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8 em diante. Nós estamos no mês de maio, que é o mês da família. E como é bom e importante falarmos sobre família nesse tempo que nós estamos vivendo. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Diz assim o texto. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é resgatando valores perdidos na família. Esse texto aqui vem nos falar sobre valores que se perdem, valores que vão sendo deixados de lado ao longo do tempo. É interessante entender que o nosso cérebro ele tem diversas maneiras de aprender ou de reter um conteúdo. A neurociência vai nos falar que dentro de cada cérebro funciona algo parecido como uma pirâmide do aprendizado, ou como uma pirâmide do conhecimento. E eles vão nos falar que o nosso cérebro ele é capaz de aprender um conteúdo em 5% da sua capacidade através daquilo que nós falamos. Aquilo que você fala para você mesmo
ou fala para os outros, você consegue absorver 5% desse conteúdo. Mas eles vão falar também que o nosso cérebro tem a capacidade de aprender um conteúdo em 10% através da leitura. Quando nós lemos algo, nós vamos reter 10% daquilo que nós estudamos. E eles vão dizer que 20% a gente retém através do que nós ouvimos pela audição, seja de um áudio, uma palestra, você retém 20%, o seu cérebro é capaz de aprender 20% com aquilo que você escuta, 30% através com audiovisual, com a visualização embutida com a audição, assistindo algo, assistindo uma pregação, uma palestra, usando a memória fotográfica, você vai reter 30%. Mas olha que interessante, eles dizem que o nosso cérebro salta de 30% para 75% da sua capacidade de aprender um conteúdo quando nós praticamos algo, quando nós experimentamos algo, quando colocamos a mão na massa pela experiência diária. Isso é muito interessante porque vai se relacionar diretamente com a forma que Jesus ensinava, com a maneira que Jesus trazia os seus conteúdos para nós. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que, inicialmente, aquilo que mais fez as pessoas prestarem atenção em Jesus não foram os seus milagres, não foram as suas atuações sobrenaturais, mas sim a sua capacidade de ensinar. Marcos capítulo 1, versículo 21, vai dizer que assim que Jesus entra em cena, ele vai pregar a mensagem do reino, que era a mensagem do arrependimento, que a chegada do novo tempo, do reino de Deus havia começado. E diz o texto que assim que Jesus aparece, ele vai para Cafarnaum, e a gente sabe que Cafarnaum foi quase o QG de Jesus, o quartel-general, onde Jesus praticou, ensinou e passou a maior parte do seu tempo. E assim que Jesus chega em Cafarnaum, Jesus ele vai entrar numa sinagoga. E nessa sinagoga, Jesus vai começar a ensinar. E assim que Jesus ensina, Marcos 1, 21, vai dizer que as pessoas vão ficar admiradas. E eles diziam assim, olha, ele ensina diferente dos mestres da lei, pois ele ensina como alguém que tem autoridade. Repara que, inicialmente, o que faz as pessoas prestarem atenção em Jesus não era o milagre, mas era a sua capacidade de ensinar. E nós vamos ver na Bíblia que Jesus ele não só ensinava muito bem, ele discursava muito bem, mas Jesus havia implementado uma nova forma de ensino, que era através das parábolas, como essa parábola no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que nós lemos. Parábolas são histórias, parábolas são ilustrações, que têm o objetivo de trazer uma verdade espiritual embutidas nela. Jesus gostava muito de ensinar por parábolas. O que Jesus fazia? Ele fazia a pessoa pensar no que ele estava falando, imaginar uma cena, imaginar uma história. E ele fazia aquela pessoa vivenciar aquilo. Mas um fato muito marcante era que Jesus ele aplicava os seus conteúdos, o seu ensinamento, para a vida cotidiana das pessoas, para a realidade prática delas. Tanto é que nós vamos ver ele falar para os agricultores sobre um semeador que saiu para semear. Ou seja, Jesus pegava os ensinamentos dele e aplicava para a vida diária, para aquilo que eles iam fazer no dia a dia. E é claro que Jesus, conhecedor da mente humana, sabia que pela experiência, pela prática, era a forma que nós temos a maior capacidade de reter o conteúdo, de reter um aprendizado. O texto que nós lemos vai mostrar Jesus contando mais uma das suas parábolas. E é interessante perceber que Lucas é o livro que mais traz parábolas de Jesus. Todos os outros evangelhos vão trazer parábolas de Jesus, mas Lucas é o que descreve as parábolas com maior número de quantidade, com maior clareza e riqueza de detalhe. E isso acontece por uma única razão. Lucas escreve o seu livro com o objetivo de fazer um relato minucioso de tudo aquilo que Jesus havia
falado e praticado. E descreve esse livro e envia para um homem chamado Teófilo, que era alguém importante. Então, Lucas vai ser minucioso e, por isso, Lucas vai falar de coisas detalhadamente daquilo que Jesus havia ensinado. O interessante é perceber que das muitas parábolas que Jesus ensinou, das muitas histórias, essa parábola que nós lemos da dracma perdida, ela vai se distinguir de todas as outras que nós vimos aqui. Porque essa parábola, ela vai falar de algo muito importante que se perde dentro de casa. Jesus contou muitas outras parábolas e contou parábolas também de coisas que haviam se perdido, como ele falou da parábola da ovelha perdida no próprio livro, no próprio capítulo de Lucas 15, no versículo 1, ele fala de uma ovelha que se perde. Ele fala do filho pródigo, que nós podemos entender esse filho pródigo como um filho que se perde. Mas a ovelha perdida e o filho pródigo ou filho perdido, se nós prestarmos atenção no conteúdo, ela vai nos mostrar de coisas que se perderam do lado de fora. A parábola da ovelha fala que uma ovelha ela se perde do rebanho. E por que essa ovelha se perde do rebanho? Porque ela decide experimentar o que tinha lá fora, ir para um outro lugar, sair daquele aprisco, sair daquele ambiente e vai conhecer algo lá fora. Da mesma forma, a parábola do filho pródigo nos fala de um filho que estava na casa do pai, mas o coração estava fora, ele queria conhecer o mundo, ele queria conhecer o que estava do outro lado, experimentar outras coisas, e por isso ele se perde lá fora. Mas essa parábola que nós lemos, ela é diferente, porque ela fala de algo muito importante, que havia se perdido dentro de casa, que era a dracma perdida ou a moeda perdida, como algumas traduções bíblicas nos trazem. E o que era essa dracma perdida? O que era essa moeda? A dracma era uma moeda usada para o comércio nos tempos bíblicos e no tempo do Novo Testamento. Era uma pequena moeda de prata e era muito usada nos negócios. A palavra dracma vem do grego dratos, que significa segurar. Por que segurar? Porque era através dessa moeda que você segurava um empregado, segurava um negócio, segurava um terreno. Era a maneira de segurar algo que você queria. E por isso também a dracma era muito usada para as relações matrimoniais. Nós sabemos que o costume do Oriente era ainda é em muitos lugares, de você dar um dote de casamento. O que é o dote? O dote, na verdade, ele é uma posse antecipada de uma herança. Se a filha está na casa do pai, ela tem direito à herança do pai. E o pai, ele, dependendo da família, ele tem um valor a dar àquela filha. E no momento que essa filha se casa, ela vai perder essa herança do pai. Então, o dote servia de uma herança antecipada que se dava para a noiva, para que ela pudesse ter algum lucro, algum recurso, algum bem, alguma posse valiosa, já que ela estava deixando a casa do seu pai para viver com seu marido. E os dotes de casamento funcionavam da seguinte forma: o noivo que gostasse de uma mulher, ele ia à casa do pai, conversava com ele, e ele ia dizer o valor do dote, que variava de acordo com as famílias. E esse dote, então, esse noivo ia juntar as suas dracmas e pagar o dote à família da noiva, para que ela pudesse ter uma herança. Era costume, na época, segundo alguns historiadores e pesquisadores, de o noivo, ao invés de dar um bolo de moedas, confeccionar joias com aquelas dracmas, já que era uma joia de prata, já que a dracma era um peso de prata. Eles faziam colares, coisas para colocar na cabeça, e era tipo um adorno para aquela noiva, era um presente de noivado para ela. E essa noiva sabia que ela tinha obrigação de cuidar da dracma. O noivo, ele fazia um acordo com o pai, dava aquela dracma, a responsabilidade desse noivo agora era preparar as coisas para o casamento, e a noiva tinha que guardar esse bem, essa dracma, esse colar, seja o que ele tivesse dado para ela. O noivo e a noiva sabiam exatamente quantas dracmas tinha e qual era o valor daquilo. E a noiva tinha o compromisso de zelar por essas dracmas.
Porque o acordo do noivado era que se ela perdesse essas dracmas, ou uma delas, ela estaria sendo sob um julgamento cultural da época que ela não saberia ser uma boa esposa. Porque a dracma valia um dia inteiro de trabalho, e se nós entrarmos no contexto da época, vamos lembrar que não havia salário, você trabalhava para comer, você trabalhava para sobreviver. Então, para se juntar dracmas era algo extremamente raro, porque você tinha que abrir mão de comer, de descansar, de pagar o aluguel, tudo para poder juntar, e era algo muito difícil. Então, a concepção cultural da época dizia que se essa noiva perdesse uma dracma, o noivo tinha por direito romper com o casamento, porque ele podia entender que se ela não soube cuidar de algo tão caro, tão precioso, algo tão sacrificante para ele, ela certamente não saberia cuidar de uma família, ela certamente não daria valor para uma casa. Então ele tinha direitos de romper com o contrato de noivado. Por isso o texto vai mostrar que a mulher fica desesperada, ela acende a luz, ela varre a casa, porque a dracma era algo muito precioso, que, se perdido, podia comprometer toda a família. A exemplo dessa parábola e desse contexto histórico da época, nós também, na nossa relação familiar, ao longo do tempo, ao longo da jornada, ao longo dos anos de casado, de convivência, podemos perder coisas importantes da nossa vida, que podem comprometer todo o futuro, toda a estabilidade da nossa família. Da mesma forma que se ela perdesse essa dracma, o casamento não seguia adiante. Existem coisas na nossa vida familiar que, se nós deixarmos perdidos, vão comprometer o progresso da nossa família, vão impedir que a nossa família seja abençoada. E esse texto vem nos falar de coisas importantes que precisam ser resgatadas na nossa vida familiar para que eu e você vivamos uma família abençoada. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, primeiro valor que nós precisamos nos lembrar de resgatar enquanto família é o valor do tempo. Se você gosta de anotar, anota isso, o valor do tempo. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que vocês não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Um autor, certa vez, disse que o tempo é a moeda mais preciosa que existe, a moeda mais cara que se existe. E a prova disso está na sua escassez. Algo só se torna caro, raro, porque tem muito pouco. E nós, se olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que nós podemos vender o nosso tempo. E a gente vende o nosso tempo como? No trabalho, você vende suas horas diárias, você vende sua semana, você pode vender o seu tempo numa consultoria, numa palestra. Nós podemos desperdiçar o nosso tempo, ou até mesmo negligenciá-lo. Mas nós nunca seremos capazes de comprar o nosso tempo de volta, porque o preço dele é caro demais. Você pode fazer muitas coisas com o seu tempo, mas nunca reavê-lo, nunca comprá-lo de volta, porque o preço é caro demais. A Bíblia nos fala de dois tipos de tempo. O tempo que é chamado de tempo cronos, que é o tempo do cronômetro. Cronos fala do tempo da vida. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. É o tempo da vida, é o tempo cronos, é o tempo do relógio, do cronômetro. Mas a Bíblia também vai falar muitas vezes em alguns textos sobre o tempo kairos. A palavra kairos fala tempos de Deus, tempo favorável. Kairos nos traz uma ideia de janelas de oportunidade. Quando a Bíblia fala do kairos de Deus, ela vai nos falar de momentos onde Deus abre os céus e libera favores e coisas acontecem, são tempos favoráveis na nossa vida. Esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 15, que eu falei para vocês, vai usar a palavra como tempo aqui, a palavra kairos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
Que vocês não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo. A palavra tempo aqui é kairos, e o autor vai nos chamar a atenção e nos fazer lembrar que todos os dias Deus abre janelas de oportunidades para nós, janelas favoráveis, tempos oportunos para que milagres aconteçam, para que coisas verdadeiramente aconteçam na nossa vida. E é por isso que ele vai nos dizer que nós precisamos ter cuidado com a maneira com que nós vivemos, que nós não podemos ser insensatos, mas precisamos ser sábios com o uso desse tempo, com o uso dessa janela, com o uso desse momento de milagre que Deus proporciona para nós. E ele vai dizer como nós podemos ser sábios com o uso desse tempo. Ele vai dizer remindo o tempo, no versículo 16 de Efésios, capítulo 5. O que a palavra remir nos fala? Remir nos fala de aproveitar. Remir nos fala de desfrutar desse tempo, dessa janela, desse kairos de Deus para nós. Todos os dias Deus vai te dar um tempo, um kairos, algo para você desfrutar. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que tudo hoje conspira para a nossa falta de tempo. A correria, as responsabilidades com o trabalho, as preocupações da vida. E é por isso que é muito comum a gente ouvir frases do tipo assim: olha, como o tempo passou rápido demais. Olha, nós estamos quase na metade do ano. Olha como essas crianças cresceram, eu nem vi. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu tivesse mais tempo na minha vida. É muito comum nós ouvirmos essa palavra. Mas a Bíblia nos fala que nós temos apenas um tempo. Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: vocês são como a neblina, que hoje aparece e logo desaparece. Tiago vai nos lembrar da brevidade da vida. A vida é breve, muito curta, os tempos passam depressa. E no contexto deles, a neblina era algo extremamente raro, porque eles viviam em planícies, em lugares baixos, e neblinas dão em lugares altos, em serras. E Tiago vai lembrar para eles que da mesma forma que era raro eles enxergarem uma neblina, e da mesma forma que era raro ver e logo desaparecia, e no final do dia ninguém lembrava mais, assim a vida passa depressa, é num estalar de dedos, é num momento logo acaba. Hoje está aqui, amanhã não está mais, a vida é muito curta, o tempo é muito breve. Jó, capítulo 9, versículo 25, ele vai dizer que os nossos dias correm mais velozes do que um atleta. Sabe o que Jó está percebendo no momento da sua luta, no momento da sua dificuldade? Ele diz, olha, parece que a minha vida está correndo como um atleta na maratona, numa velocidade incomparável. E as coisas estão passando depressa demais, correndo muito. O Salmo 89, versículo 47, vai dizer que eu e você precisamos ter cuidado e prestar atenção do quanto o nosso tempo é breve, o quanto a nossa vida é passageira, o quanto tudo passa rápido demais. Sabe, o maior arrependimento que eu e você podemos carregar dessa vida é o arrependimento de poder ter feito algo enquanto tinha tempo e não ter feito. E olhar para a nossa vida e perceber que o curso poderia ser completamente diferente se nós tivéssemos usado o tempo corretamente. Se a gente tivesse estudado a tempo, se a gente tivesse conversado a tempo, se a gente tivesse amado a tempo, se a gente tivesse abraçado enquanto tivesse tempo. O maior arrependimento que nós vamos carregar não são das falhas nossas, mas daquilo que eu poderia ter feito e não fiz no tempo oportuno, no kairos de Deus. Isso me lembra a história de um homem que queria vencer muito na vida. Ele veio de muito baixo numa empresa, começou a crescer, ser bem-sucedido e trabalhava muito. A sua família chamava ele para os eventos e ele dizia, olha, eu não tenho tempo, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, e ele nunca tinha tempo. Passado anos, ele vai ser o CEO daquela empresa e futuramente ele vai ser enviado
para São Francisco, nos Estados Unidos, e vai ser o CEO de uma multinacional, no top da carreira, vivendo tudo que ele queria viver, mas ele tinha a sua agenda cronometrada em 15 minutos. Tudo que ele ia fazer era de 15 em 15 minutos, reuniões, 15 minutos para o almoço. E um belo dia, a sua secretária está passando a agenda para ele, ele tinha um voo na parte da tarde. Seus filhos mandam mensagem falando sobre um evento de beisebol que ele ia com os filhos. E ele vai falar, meu filho, eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer um negócio. E nesse tempo, ele sentado na sua cadeira, ele cochila. E no cochilar dele, ele vai ter um sonho. Nesse sonho, ele enxerga um portão lindo. Ele vai abrindo aquele portão e pensa assim, eu acho que eu estou no céu. Eu acho que o meu avião caiu, eu morri, eu nem sei que eu morri. E ele vai andando para aquele lugar lindo, iluminado, e ele vê uma placa muito grande, escrita assim, vende-se tempo. Ele dá um sorriso e fala, meu Deus, eu achei tudo que eu precisava na minha vida. Hoje eu tenho sucesso, hoje eu tenho fama, hoje eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então eu vou comprar esse tempo. E ele vai correndo para aquela placa e ele vê uma fila gigantesca de pessoas. Ele vai olhando aquela fila e pela distância que ele estava, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas ele, muito curioso, ele vai ficando. E quando vai chegando mais próximo da sua vez, ele vai ver que tinha um homem com uma banca. E esse homem discutia, gesticulava, e ele ficava interessado em saber o que esse homem estava falando. E o tempo vai passando e as pessoas vão saindo da fila. E havia um casal na sua frente. E ele via que o casal estava inquieto. E ele manteve a postura, tentando permanecer sério, sem ser intrometido. Mas ele percebe que toda hora a esposa cochichava com o marido e o marido com a esposa. E ele vai chegar mais perto para ouvir o que eles falavam. E, de repente, ele começa a ouvir também o homem que vendia o tempo. E ele percebia que o homem fazia muitas perguntas. E aquele casal que estava na frente dele ficava perguntando um para o outro assim, será que a gente vai ter dinheiro suficiente? Será que com o que a gente trouxe a gente vai conseguir comprar o tempo que a gente precisa? E aí chega a vez daquele casal que estava na frente dele. E aí eles chegam para aquele senhor que vendia o tempo e perguntam, olha, quanto tempo vocês querem comprar hoje? E eles falam, eu quero comprar 20 anos. Esse homem bate na mesa e olha para trás e fala assim, 20 anos, mas isso é tempo demais. Eu não posso vender tanto tempo assim para vocês. Olha quanta gente tem aí precisando de tempo e vocês querem logo 20 anos. Me dá um motivo plausível para eu pensar nessa possibilidade para você. E aquela mãe, aquela mulher olha para aquele homem e fala assim, olha, nós queremos comprar 20 anos porque o nosso filho se suicidou com 20 anos. Nós trabalhamos muito, fizemos de tudo para tentar dar uma vida boa para ele, mas nós percebemos que o que faltava era o nosso tempo com ele. Se o Senhor puder me vender esse tempo, eu queria voltar atrás e fazer tudo diferente, fazer tudo de novo. Vende esse tempo para mim, deixa eu recomeçar a minha vida. E de repente ele ouve aquele homem olhar para ele, apontar para ele e falar, próximo. E quando ele chega, ele acorda. E percebe que ele ainda estava no seu escritório, sentado na sua cadeira, e que aquilo havia sido apenas um sonho. Então ele entende que talvez Deus estivesse falando com ele, que era tempo de rever os seus próprios conceitos e a maneira como qual ele vivia. Nós nunca vamos conseguir voltar atrás no tempo. Nós nunca vamos conseguir desfazer coisas que ficaram para trás. Mas nós podemos ainda usar o tempo que nós temos para viver uma vida diferente, uma família diferente, um casamento diferente. Nós não vamos mudar o passado, mas podemos
começar a mudar o presente para que tenhamos um futuro diferente, enquanto pessoa, enquanto marido, esposa, filhos, enquanto família, enquanto lar. E por isso uma coisa que a gente não pode perder nesses dias é uma coisa chamada tempo de qualidade. Eu sei que você que é da nossa igreja já me ouviu falar isso uma ou duas vezes, ou talvez mais vezes, mas é muito importante que haja tempo de qualidade em família. E o que é tempo de qualidade? Qualidade vai nos falar de coisas específicas, de coisas sólidas. Tempo de qualidade é um tempo específico com a família, tempo específico com a esposa, tempo específico com os filhos, um tempo onde só tem vocês e não há interferência externa, não há celular, pessoas, preocupações, conversas alheias, um tempo junto. Repare que nessa quarentena nós estamos tendo mais tempo, mas isso não significa que nós estamos tendo tempo de qualidade. Nós estamos muito próximos, mas não quer dizer que estamos verdadeiramente juntos. Falta para nós o tempo da qualidade, o tempo de olhar no olho, o tempo de perceber o coração, aquele momento onde você consegue ler a outra pessoa, aquele momento onde você descobre quem seu filho é, o que seu filho pensa, a maneira que está falando, os aprendizados da vida, coisas que a gente só aprende com o tempo. Sabe, tudo vai passar depressa demais e tudo vai roubar de você esse tempo. Mas lembra que o tempo é uma moeda, uma dracma, que se perdida pode comprometer muito a nossa vida. Sabe, hoje, talvez você que tem um filho pequeno, hoje ele quer colo, hoje quer orelha, hoje quer algo, mas amanhã não vai querer mais, e esse tempo vai passar. O tempo que você tem com sua esposa, talvez amanhã você não tenha mais, talvez amanhã o seu tempo chegue ao fim. Talvez a brevidade da vida nos chegue amanhã. Talvez esse possa ser meu último culto. Nós nunca sabemos como será o amanhã. E por isso nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos com qualidade. Qualidade do seu tempo, qualidade de você, qualidade da sua entrega. Não adianta você carregar coisas no seu coração por causa do passado. O seu passado talvez, o seu presente talvez não tenha sido bom por causa do mau uso do seu tempo, mas isso não significa que você vai precisar continuar usando o seu tempo de uma maneira ruim ainda. Tudo pode ser mudado agora. Nesse momento, o seu tempo é uma joia, é um kairós de Deus, uma oportunidade para que milagres aconteçam. Use o seu tempo para a sua família, resgate o valor do tempo em família. O valor do tempo em família. A segunda lição que nós aprendemos, a segunda moeda, o segundo valor que nós precisamos resgatar a respeito da família é o valor da comunicação. Eu gosto de um texto em Gênesis capítulo 11, versículo 6, que diz assim: eles são um só povo e falam uma só língua. Em breve, nada impedirá o que desejam fazer. Um outro valor que eu e você precisamos resgatar na nossa vida familiar é o valor da comunicação. Quando nós falamos de comunicação, nós não estamos falando apenas do ato de falar. Comunicação envolve falar e ser compreendido. Todos os estudiosos da comunicação entendem e falam que para que haja comunicação, precisa que uma mensagem seja transmitida, mas que essa mensagem seja recebida corretamente. Senão não há comunicação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, nós vamos ver o apóstolo Paulo dando uma corrigida na igreja de Coríntios por causa disso. Ele vai dizer, olha, a trombeta precisa fazer um bom sonido, senão ninguém se prepara para a guerra. Sabe o que Paulo está falando? A maneira com que eles estavam falando. É claro que esse texto vai nos falar sobre dons de línguas, que eles usavam demais e esqueciam de lembrar que as pessoas precisavam entender o que estavam falando, pregando, ensinando. Ele diz, olha, para que a comunicação seja efetiva,
você precisa ser compreendido, ser recebido. Porque, às vezes, nós transmitimos mensagens, mas a mensagem chega para nós, ou chega para alguém, de uma maneira completamente distorcida. Lembra quando a gente era mais novo, que brincava de telefone sem fio, que você vai falar uma coisa e chega lá no final totalmente diferente daquilo que você falou no começo. E, às vezes, a gente vive isso na nossa vida familiar. No geral, a maioria das famílias, tirando algumas exceções, não tem problema de fala, de falar um com o outro. É claro que vai ter uma casa ou outra que pessoas estão de mal, estão temporariamente brigados ou não se falam, mas no geral a gente não tem problema de fala, porque falar, a gente fala até demais, né? A gente briga, reclama, às vezes salta até faísca, né? De tanto que a gente está falando, brigando, remoendo o assunto. A gente fala, mas o maior problema de uma família é a gente compreender um ao outro. É conseguir entender o que o outro está querendo me dizer, a mensagem que está no coração do outro. É compreender uns aos outros enquanto família, enquanto lar. Repare que hoje muita coisa vai conspirar contra a nossa comunicação familiar. TV, música, pessoas, correria, estresses, preocupações, mas tem uma coisa que é o carro-chefe do nosso problema de comunicação, que é o individualismo. A nossa geração tem sido marcada pelo individualismo. Cada um vive o seu próprio mundo. Você está no seu celular e você vive o seu próprio mundo. Você tem as suas notícias, você tem as suas músicas, você vê os seus vídeos, você fala com quem você quer. Cada um vive o seu próprio mundo. E às vezes a gente vai vivendo isso tão no automático que a gente não percebe que as nossas preocupações familiares vão ficando de lado. E a prova maior disso é que às vezes a gente hoje não sabe responder algumas perguntas básicas sobre a nossa família. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você sabe qual é o sonho do seu marido? O que ele almeja da vida? Aonde ele quer chegar? O que ele espera? Você que é marido sabe qual é o sonho da sua esposa? Você, como eu, que é pai e mãe, você sabe o que seus filhos estão sonhando? O que está no coração deles? O que eles pensam? O que eles sentem? Agora, mais profundo do que isso, será que a gente sabe o que a nossa família espera da gente? Parece que são perguntas muito básicas e muito bobas, mas, na verdade, elas fazem toda a diferença na nossa vida familiar, porque, às vezes, eu e você estamos passando problemas familiares, contextos complicados, por causa de expectativas não correspondidas, que, às vezes, nem a gente mesmo sabe. Às vezes, se a sua esposa está esperando algo de você que você não sabe, como, às vezes, seu marido está esperando algo de você que você não sabe, ou seus filhos estão esperando alguma coisa de você que você não sabe, por isso que está esse conflito. Porque o não fazer, o não falar, também é uma forma de transmitir uma mensagem, só que transmite negativamente. E às vezes você nem sabe que está transmitindo uma mensagem negativa. E isso está gerando grandes problemas na nossa vida. E é por isso que a comunicação precisa ser muito importante. Você, casal, vocês precisam conversar, conhecer um ao outro, conversar de vocês um pouco também, não só dos filhos, não só dos problemas de trabalho, mas falar da vida dois, do relacionamento, do sentimento. Falar um do outro, conversar com os filhos, conversar entre família. O texto que eu citei de Gênesis vai contar uma história muito interessante. É a história da construção da Torre de Babel. E por que essa história é interessante? Porque aquele povo estava recomeçando a terra, repovoando. Eles começam após o dilúvio. E Deus dá uma ordem para eles: olha, não se juntem, espalhem na terra, se cresçam, se multipliquem, sejam fecundos e se espalhem pela terra. Mas aquele povo não faz isso. Eles decidem se juntar.
E para se juntar, eles sabiam que estava indo contra Deus, contra aquilo que deveriam fazer, então eles vão fazer uma cidade. E qual era a lógica deles? Nós vamos fazer uma torre de vigia, uma torre de defesa. A Torre de Babel nada mais era do que uma torre de vigia. Lembra desses filmes épicos que tem um muro e tem um guarda que fica lá no alto da torre? Qual era o objetivo desse guarda? Vigiar uma invasão de inimigos. E o interessante é que essa história vai nos mostrar que eles não tinham materiais. Eles pegaram barro, cozinharam bem o barro, assaram para fazer tijolos, mas eles não tinham cimento, não tinham argamassa. E o que eles usam? Um betume, que era uma espécie de um lodo, de uma lama que tinha lá, para fazer. Eles viviam numa planície, não tinha pedra, então não tinha como fazer um concreto. E a gente não precisa entender muito de obra para saber que esse projeto não tinha como dar certo. Quem constrói uma torre alta só com barro e lama, barro e piche, tinha tudo para dar errado. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que esse projeto, que tinha tudo para dar errado, dá certo. E olha, eles estavam contra Deus, fazendo o que Deus não queria, não tendo materiais suficientes para dar certo no seu projeto, mas eles fizeram aquilo que era impossível se tornar possível por uma única razão. E qual era essa única razão? Era o entendimento que eles tinham um com o outro. O que Deus fala no capítulo 11 de Gênesis, versículo 6? Eles são um só povo, falam uma só língua. Ou seja, eles se entendem bem. E Deus falou, em breve nada impedirá o que planejam fazer. Então vamos descer e confundir as línguas. E no momento que eles deixam de se entender, que eles se espalham e vão mundo afora. Olha que interessante. Um povo pega um projeto que era impossível de dar certo e faz dar certo só por causa da boa comunicação. Tinha tudo para dar errado, mas tudo deu certo porque eles se entendiam, conversavam bem, tinha um bom entrosamento entre eles. Agora eu pergunto para você, o que será impossível para sua família se vocês começarem a se comunicar melhor? O que é impossível para vocês se vocês começarem a se entender melhor, entrar numa coesão, num alinhamento de propósito? Andar, como diz Filipenses, na mesma forma de pensar, um alinhamento de ideias, de propósitos, um alinhamento de coração, de sentimentos, de buscar os mesmos ideais. Sabe, às vezes vocês ainda não venceram, eu não venci, porque a gente não está coeso, se entendendo, se comunicando bem, está cada um lutando por si, cada um buscando seus próprios interesses, e a gente está dividido, porque não se entende, não conversa, não tem diálogo. Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim, é melhor ser 2 do que 1, porque a recompensa do trabalho será melhor. Porque se um cair, o outro levanta. E se um tiver frio, o outro aquece, mas ai do que estiver só. E para que a unidade, a coesão, ela é sempre trazida à Bíblia como algo que vai nos abençoar. E talvez o que está faltando para a família ficar melhor nesse momento é a comunicação, a conversa, o diálogo. E às vezes a gente acha que é impossível, mas não é só sentar e falar, conversar. Sabe, lembra o ditado dos antigos, quando um não quer, dois não brigam? A gente pode conversar sem briga, nós somos adultos, nós somos maduros, vocês são casados. Quanto tempo junto, quanta estrada junto. Será que a gente não sabe falar com o outro sem ofender, sem acusar? Claro que sabe. Muitos anos atrás a gente brincava numa célula e a gente falava assim, olha, bebe água, enche o copo d'água e conversa, porque se tiver com a boca cheia de água, você não vai falar besteira, você não vai brigar. Mas a gente é maduro o suficiente para conseguir conversar sadiamente, para se entender, para se entrosar. E talvez seja esse pequeno passo que vai desatar sua vida, desatar sua família, um bom diálogo, uma boa conversa, um bom tempo de qualidade, uma boa conversa, para vocês darem risadas, refazendo seus propósitos,
planejar coisas juntos, idealizar coisas juntos. E talvez a vida caminhe diferente. Lembra que Deus disse, eles são um só povo e falam uma só língua, em breve nada impedirá o que planejam fazer. E essa segunda dracma, o segundo valor que nós precisamos resgatar na nossa vida, que é o valor da comunicação. Vamos lá. Por fim, a última lição que esse texto nos fala, e um último valor que nós precisamos resgatar enquanto família, é o valor do amor. E esse é muito importante nós prestarmos atenção, porque se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver em Mateus 24, versículo 12, Jesus nos falando assim: no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Há uma outra versão que diz assim: se por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriará. É bem verdade que nós estamos vivendo esse tempo. A gente não precisa ser muito estudioso ou muito teólogo para perceber que esse tempo chegou. Nós estamos vivendo esse tempo do esfriamento do amor, o tempo de incertezas sociais, o tempo, às vezes, de não saber como será o amanhã. Mas sabe o que é importante? Tempos de incerteza demandam de nós respostas. As coisas não mudam automaticamente. Tudo demanda respostas, atitudes, passos diferentes, decisões diferentes. E por isso, para viver um tempo novo, para mudar o ambiente, para mudar a realidade, nós vamos precisar de atitudes diferentes. E uma atitude diferente dessa se chama viver a plenitude do amor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: amem-se mutuamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que interessante, Pedro vai falar assim, olha, para uma igreja, isso era uma palavra para uma igreja, se ame. Sabe por quê? O amor, ele cobre, ele protege, ele tolera, ele supera muita coisa ruim. Muitos maus momentos, muitas coisas desagradáveis. Quando a gente pensa em amor, vem logo na nossa cabeça aquele casal de namorado, né? De beijinho para lá, abraço para cá, coração batendo, suspirando, aquele casal de apaixonados. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que amor é muito mais profundo do que isso. É muito mais amplo o conceito do amor. Tanto é que a Bíblia ela vai trazer para nós 3 tipos de amor, segundo a palavra amor no grego. O amor, quando você lê amor no Novo Testamento, ele vai poder significar 3 coisas: filos, ágape ou eros, que é o contexto do amor. Na cultura grega, o amor ele envolve essas 3 características: o amor filo, o amor filéu, o amor ágape e o amor eros. O amor filéu, nessa cultura ou nesse entendimento, fala do amor da amizade. É aquilo quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual é a palavra amor que Pedro usa aqui? É a palavra filéu. Jesus, ele está falando para Jesus assim: o Senhor sabe que eu te amo como um amigo. O amor filéu vai lembrar para nós que antes de qualquer coisa, amor é a amizade. Ninguém consegue amar o outro sem ser amigo. Da mesma forma, ninguém consegue ser amigo de alguém sem amar essa pessoa. O amor e a amizade andam juntos. E sempre de uma boa amizade nasce um amor, seja de amigo, seja de um casal, seja de um namoro ou de um relacionamento. Muito provavelmente o seu casamento surgiu de uma boa amizade, de uma boa pessoa que decidiu ser seu amigo no momento. E o amor filéu vai lembrar para nós que nós precisamos, na nossa vida familiar, lembrar da amizade, da parceria, da unidade, do estar juntos, do companheirismo. Antes de todas as outras coisas, precisamos ser amigos. Amigos uns dos outros. Marido com esposa, filhos, enteados, parentes. Nós precisamos de amizade na família. O amor, a plenitude do amor tem a sua porção na amizade. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Sabe, a gente sabe quem é um amigo nos momentos difíceis. Aquele que está junto, aquele que está ali com você, que luta as suas guerras, que supera seus tempos difíceis. Sabe, às vezes a gente como um casal tem briga, tem problema,
E a gente esquece do quanta coisa boa essa outra pessoa já lutou comigo, superou comigo, venceu comigo, o quanto me ajuda, o quanto é meu parceiro, minha parceira, meu amigo. O quanto seus filhos estão com você, o quanto pessoas acreditam em você. Apesar de muita coisa. A porção da plenitude do amor passa primeiro na porção da amizade. Sem amizade, nós não vamos viver o amor da família. Sem amizade, a nossa família não tem um amor pleno. E a gente não pode ser amigo de um e esquecer do outro. A família precisa da amizade. O núcleo familiar interno precisa estar envolto num ambiente de amizade. Mas o amor também, a plenitude do amor, tem a segunda porção, que é o ágape. A palavra ágape vai lembrar do amor incondicional. E é aquele amor que muitas vezes se descreve do amor de Jesus por nós. É o ágape, vai falar daquele amor que se entrega, que se sacrifica, que se doa. Por isso que é o amor de Jesus, que se entregou por nós, que nos amou até o fim, que não mediu consequências para nós. E o que o ágape vai falar para nós do amor, da plenitude do amor no relacionamento familiar? Da importância de termos o amor que tolera os defeitos, que supera as dificuldades, o amor que respeita as diferenças. Esse é o ágape. O amor descrito em 1 Coríntios 13, versículo 8, que tudo sofre, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. Esse é o ágape. É o amor que tolera. Mas mais do que tudo, o ágape vai lembrar para nós de um pequeno detalhe que às vezes a gente esquece, que é o amor que nega a si mesmo em prol do outro. Jesus negou a si mesmo em prol de nós. E às vezes na nossa família a gente vai precisar negar a nós mesmos, ou dizer não para nós mesmos, em prol do outro, em prol de beneficiar o outro. Às vezes eu vou dizer não para a minha vontade de brigar, não para a minha vontade de ficar bicudo, não para o meu momento de estresse, ou não para aquilo que eu quero fazer agora, para que o outro possa fazer. É muito fácil a gente ver isso assim de um pai para o filho, da mãe para o filho, né? Que para nós isso está automático no coração. Mas isso também precisa ser do casal. Às vezes o momento é de um negar para o outro ir, de um deixar para o outro poder fazer. É o ágape. É um amor que suporta, tolera, mas que às vezes também deixa o seu de lado em prol de algo maior. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele deixou o seu eu de lado em prol de algo maior. E a plenitude do amor precisa também da porção do ágape, da capacidade de tolerar, de respeitar, de superar diferenças, mas também de dizer não para nós. Às vezes não custa para mim dizer não para algo que eu quero fazer, mas que a esposa não gosta que eu faça, ou que os meus filhos me pedem, ou que a sua família te pede. Talvez é importante a gente aprender a dizer não para nós em prol do bem-estar da família. Porque nem sempre o que é bom para mim é bom para todo mundo e a gente precisa aprender a dizer não para nós mesmos, em prol da família, em prol do bem-estar da família. E por isso a gente precisa escutar mais o outro, escutar o que o outro está pedindo e lembrar que isso é a porção do ágape que eu vou dar para o meu casamento. E a última porção dessa plenitude do amor que nos fala é do amor eros. E eros vai falar da intensidade, do calor, e vai falar do amor do casal. Ali o eros vai ter essa conotação mais de intimidade, de proximidade, de corpo, de carne, de algo do casal. E uma coisa importante que nós, como casais, como família, não podemos nos esquecer, que você não é só pai e mãe. Você é um casal, você é marido e esposa. E essa parte do amor, da unidade, da intimidade, do tempo a sós, precisa estar presente. Vocês não são só pais, vocês não são só funcionários, trabalhadores, vocês são um casamento. E por isso vocês precisam lembrar daquele tempo junto, de sentir o calor do outro, de sentir a presença do outro, de ter tempo sozinho, um com o outro. É o que diz o texto aqui, o Eros.
Eclesiastes 9:9 vai dizer assim, olha, desfruta a tua vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida, pois essa é a sua recompensa por todo o trabalho duro debaixo do sol. Salomão, que era o homem mais sábio, vai dizer para nós que a recompensa que Deus dá para a gente, toda a dureza da vida, é ter uma pessoa para amar, é ter uma pessoa para viver junto, é ter uma pessoa para poder usufruir uma da outra. E a gente precisa lembrar que isso faz parte da vida, faz parte da sua intimidade, não pode perder. Casais, em nome de Jesus, vocês não podem perder intimidade. Intimidade está junto, tempo a sós, vida a dois, e outras coisas que eu não posso falar aqui. Amém? Casal precisa ser casal, a gente não é só pai, a gente não é só trabalhador, a gente não está só no automático da vida, mas nós somos um casal, e isso faz parte do conjunto da plenitude do amor. O amor não é só isso, mas também sem isso não tem essa plenitude do amor. Por isso o amor é filos, ágape e eros, é amizade, é doação, entrega, renúncia e intimidade. E aí a gente vive essa plenitude do amor, e a gente precisa lembrar que essa plenitude do amor é essa dracma, é esse valor que não pode ser perdido na nossa vida, não pode ser perdido da nossa família, não importa as notícias ruins, a história, o curso natural desse mundo, nós precisamos fazer a nossa parte, não deixe a sua dracma se perder, não deixe os valores se perderem na sua família, porque isso é fundamental para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar, para aquilo que Deus te deu de presente. A parábola da dracma perdida, Lucas 15, vai nos falar de coisas perdidas dentro de casa. Essa mulher perdeu a moeda dentro de casa, por isso que ela acendeu a luz, varreu a casa. E olha para mim, se alguma dessas coisas aqui se perderam na sua vida, lembra que ainda está aí dentro. Você ainda está dentro de casa, você ainda está aí, então você pode recuperar. O que o texto diz que ela faz? Ela acende a luz, ou seja, ela abre os olhos para a atenção a esse problema. Talvez você precise acender a luz e falar, opa, isso está acontecendo. Ela vai varrer a casa e falar de varrer o quê? Botar coisas em ordem. Você ainda pode encontrar. Ainda é possível achar o que você perdeu. Está dentro de casa, você não perdeu lá fora, você perdeu aí dentro. E se está aí dentro, você vai achar. E viver uma nova vida, uma nova família, um novo tempo. Eu queria aproveitar esse momento, porque a live aqui só me dá 1 hora, né? Senão acaba o culto instantaneamente, para a gente orar. Se você está aí com sua família, se puder, pega na mão, se puder abraçar, se não está, pensa na pessoa, se está trabalhando, se está longe, vamos orar juntos em família, porque Deus tem um projeto para nós e esse projeto é família. Nada é mais importante na sua vida do que a sua família. É seu principal ministério, seu principal propósito, aquilo que Deus te deu. Então nós vamos orar. Abraça a sua família, abraça seus filhos, abraça quem está aí. Se você está sozinho, pensa na sua família. Se você está solteiro, pede a Deus agora para te dar uma família feliz, um casamento abençoado. Deus é fiel para cuidar dos nossos sonhos, dos nossos anseios e aquilo que é projeto dele para a nossa vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor por todos esses que estão ouvindo essa live, assistindo esse culto, que o Senhor possa tocar nos seus corações, tocar nas suas mentes, curar suas casas, curar suas famílias. Eu repreendo toda seta no lar, toda investida do diabo contra a família. Eu repreendo todo espírito de divórcio, de contenda, de briga, de frieza, de escassez. Em nome de Jesus, que vá embora toda maldição que foi lançada sobre casa, sobre família, sobre casamento, que toda mentira que o diabo plantou na mente, no coração dessas pessoas, que seja arrancado em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, toca no coração, toca na mente, toca na vida desses, Senhor, que querem algo novo, querem uma vida nova, uma família nova, um tempo melhor na sua vida em casal, em família. Cuida dos filhos, cuida, Senhor, dos parentes, cuida, Senhor, dos nossos idosos nessa pandemia, das nossas crianças, da nossa saúde.
mas cuida da vida a dois, Senhor. Cuida dos casamentos. Que o Senhor possa guardá-los, fortalecê-los, edificá-los, que eles sejam felizes, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados. Eu entrego, Senhor, cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.